Adriana vai atravessar a porta da joalheria com uma mala preta na mão e uma bandeja de veludo vermelho debaixo do braço. Pilar vai estar sentada na cadeira da presidência, pronta para exigir dinheiro como se ainda mandassem tudo. O salão vai estar cheio. Clientes, vendedores e seguranças vão olhar para o mesmo balcão. E ninguém ali vai saber que, dentro daquela mala, existe uma foto antiga capaz de mudar o nome de um homem que todos julgaram morto. Tudo começa quando Adriana decide usar a herança deixada por Arthur para fazer a primeira coisa que seus inimigos nunca imaginaram. No dia seguinte, a sala simples da casa ainda cheira a café forte. A mala preta está aberta sobre a mesa. Dentro dela, há envelopes com comprovantes, chaves novas e uma pequena caixa com o anel que Arthur havia deixado para ela. O avô de Adriana observa de pé. O irmão dela segura a beirada da cadeira. Pedro fica perto da porta, sem saber se deve sorrir ou se preparar para outra guerra. Adriana coloca um documento sobre a mesa. Eu vendi a parte que Arthur deixou em meu nome, avisa ela. O irmão arregala os olhos. Você vendeu tudo? Não. Eu comprei liberdade. O avô perde a fala. O irmão abaixa a cabeça. Pedro entende antes dos outros. O que eles ainda não sabem é que aquela decisão não serve só para começar uma vida nova. Serve para comprar o terreno onde Pilar vai cair de joelhos. Adriana tira 3 chaves da caixa. Uma brilha mais que as outras. Esta casa continua sendo de vocês. A escritura vai sair no nome da família. Ninguém mais vai nos colocar na rua. O primeiro pagamento vem ali. Não é promessa. É chave na palma da mão. O irmão aperta o metal contra o peito. O avô passa o polegar pela etiqueta da imobiliária. Pedro olha para Adriana como quem vê uma mulher voltando do presídio sem pedir licença para viver. Mas Adriana não sorri por muito tempo. O celular de Pedro vibra em cima da mesa. O nome de Bruna aparece na tela. Ele respira fundo. Antes que ele toque no aparelho, a chamada cai. Um segundo depois, outra ligação entra. Desta vez, é Marli. Pedro atende no viva voz, porque Adriana está ali e porque ele decidiu não esconder mais nada. Doutor Pedro, Dona Bruna mandou dizer que está passando muito mal, dispara Marli. Adriana olha para ele. Ela pediu para eu falar que o senhor nunca viu coisa parecida. Pedro fecha os olhos. O segundo pagamento vem sem que Bruna perceba. A mentira dela chega inteira à sala. Ninguém precisa adivinhar. Marli falou demais. Do outro lado da cidade, o celular de Carmita também toca. Ela atende pensando que é Bruna. Não é. É Pilar. A chamada havia sido feita por engano, porque Carmita apertou o nome errado enquanto saía de casa. Pilar escuta a voz de Bruna ao fundo, furiosa. Se Pedro não vier por amor, ele vem por culpa. Pilar fica imóvel diante do espelho. Carmita só percebe ligação aberta quando ouve a respiração da outra mulher. Pilar. Continue falando, ordena Pilar. Carmita desliga. Tarde demais. A inimiga ouviu a arma de Bruna. E Pilar gosta de armas que parecem lágrimas. Enquanto isso, na joalheria, Ingrid fecha o computador quando Tiago se aproxima. Ela coloca um pendrive dentro do bolso do blazer. Tiago percebe o gesto. O que você escondeu? Ingrid sustenta o olhar. A lista de clientes da coleção nova. Gilda me pediu descrição. Tiago ainda tenta passar por ela. Ingrid deixa cair uma pulseira no chão. O barulho chama Gilda. 3 vendedores viram o rosto. Tiago recua para não parecer invasivo. A mentira funciona. O que ele não sabe é que o pendrive não tem lista de clientes. Tem o balancete que Pilar nunca quis mostrar. Na casa de Bruna, André coloca a minuta do divórcio sobre a mesa de centro. Bruna não toca no papel. Carmita anda de um lado para o outro, mais preocupada com o regime de bens do que com a dor da filha. Separação total, pergunta Carmita, como se tivesse encontrado uma sentença. André mantém a voz baixa. Sem filhos. Sem partilha. Pode ser rápido. Bruna bate a mão na mesa. Eu não quero rapidez. Eu quero meu marido. André recolhe a caneta. Ele veio para mediar uma separação. Sai dali vendo outra coisa. Bruna não quer conversar. Quer prender Pedro ao quarto onde a doença dela já foi usada como corrente. Pouco tempo depois, Pilar entra na joalheria com óculos escuros e uma bolsa clara pendurada no braço. Carmita vem atrás. Bruna, pálida, segura um lenço no punho. Tiago aparece perto do balcão, fingindo surpresa.
O trio não veio comprar nada. Veio testar o chão antes de empurrar Adriana. Gilda tenta sorrir. Bom dia, Pilar. Pilar passa por ela sem responder. O salto bate no piso de mármore. Clientes olham para a mulher que já foi dona de cada canto daquele salão. Eu quero uma retirada hoje, anuncia Pilar. Ingrid se levanta. Hoje não é dia de retirada. Carmita debocha. Agora a funcionária ensina a dona a pegar o próprio dinheiro. Tiago se aproxima, cuidadoso. Está no estatuto, Pilar. Pilar tira os óculos. O salão diminui o volume. Ela aponta para Ingrid. Então me mostre o balancete. Ingrid sente o pendrive no bolso. O que Pilar não percebe é que pedir aquele balancete foi a pior escolha do dia. Porque Adriana já foi avisada. No estacionamento da clínica de Rafael, Maurício coloca caixas de flores na traseira da van. Carolina o observa de longe. Ela sabe que já viu aquele rosto. Felipe também sabe. Mas nenhum dos dois tem a foto antiga que explicaria a semelhança. Você tem família aqui? Pergunta Carolina. Maurício sorri sem graça. Que eu saiba, não. Ele mente sem saber. Ou talvez tenha repetido a mentira que contaram para ele a vida inteira. Nesse instante, Adriana recebe uma mensagem de Ingrid. Só 2 palavras aparecem na tela. Ela pediu. Adriana fecha a mala preta. Pedro vê o gesto. Você quer que eu vá com você? Não para me defender. Para ver. Pedro entende. Bruna pode gritar. Carmita pode plantar culpa. Pilar pode ameaçar. Mas Adriana não vai mais entrar sozinha nos lugares onde um dia fizeram dela uma acusada. Horas depois, Adriana cruza a entrada da joalheria. A mala preta está na mão direita. Na esquerda, ela segura a bandeja de veludo vermelho. Sobre o veludo, há um colar de esmeraldas que Arthur guardava no cofre. As pedras verdes refletem a luz das vitrines. Um cliente para no meio da assinatura. Uma vendedora esquece a gaveta aberta. Gilda leva a mão à boca. Pilar ri primeiro. Olhem só. A ex-presidiária resolveu brincar de madame. Carmita acompanha. Cuidado com as joias, querida. Algumas coisas não combinam com certas mãos. Bruna fica atrás das duas, fraca demais para atacar sozinha e esperta demais para ficar em silêncio. Pedro devia ver isso. Adriana não responde. Ela apenas coloca a bandeja sobre o balcão. Esse silêncio não é medo. É cálculo. O salão inteiro ainda vai entender. Pilar pega o colar sem pedir. Levanta a peça diante do rosto de Adriana. Sabe quanto vale isto? Sei. Então sabe que não deveria tocar. Pilar solta o colar de propósito. As esmeraldas batem no mármore. O som corta o salão. Uma cliente recua. Gilda se inclina para pegar a peça. Um segurança dá um passo. Adriana segura o pulso de Gilda. Deixa no chão. O primeiro golpe público já aconteceu. Pilar humilhou Adriana com uma joia aos pés. Só que o veludo vermelho ainda está sobre o balcão. E embaixo dele existe uma segunda coisa. Adriana levanta a bandeja. Preso ao fundo, há um microfone pequeno. Ao lado dele, um recibo antigo com a assinatura de Pilar autorizando a retirada da mesma peça do cofre de Arthur, anos antes. Pilar perde o sorriso. Carmita segura a bolsa contra o peito. Bruna para de fingir fraqueza por alguns segundos. Adriana aperta o botão do microfone. A gravação toca pelo alto-falante portátil dentro da mala. Se Pedro não vier por amor, ele vem por culpa, diz a voz de Bruna. O salão escuta tudo. Bruna fica branca de verdade. Carmita tenta falar, mas engole a frase. Tiago olha para Pilar, porque entende que aquela gravação não caiu do céu. Alguém lá dentro ajudou. Adriana se agacha, pega o colar e o coloca de volta na bandeja. Agora todos sabem quem usa a doença como armadilha. Bruna avança. Você não tinha direito. Pedro surge na entrada antes que Adriana responda. Ele ouviu o final da gravação. Ele vê Bruna em pé, firme, o lenço seco na mão. Você me chamou para uma emergência, diz Pedro. Bruna tenta chorar. Eu estava desesperada. Não. Você estava planejando. O segundo golpe cai sobre Bruna diante de todos. Não há quarto fechado. Não há médico sem conclusão. Não há frase pela metade. Pedro dá um passo para trás e tira a aliança do bolso. Eu vou assinar o divórcio.
Gilda abaixa os olhos. Ingrid fica quieta perto do caixa. Pilar percebe o perigo e muda de alvo. Segurança. 2 homens se aproximam. Tirem essa mulher daqui. E tirem Gilda também se ela continuar permitindo esse circo. O gerente, nervoso, obedece Pilar. Ele ainda acha que ela manda. Manda os seguranças recolherem a mala de Adriana e acompanha a ordem com voz tremida. A senhora precisa sair. Pilar vence aquele minuto. Adriana perde a mala. O colar fica retido. Gilda é afastada do balcão. O salão vê a ex-presidiária sendo conduzida até a porta. Mas Adriana sorri. Pilar aproveita. Está rindo do quê? Adriana olha para a vitrine central. De saber que amanhã esta loja abre com outro nome na cadeira que você roubou. Ninguém entende. Pilar entende menos que todos. E, do lado de fora, Ingrid aperta o pendrive dentro do bolso, enquanto uma fotografia antiga começa a carregar no celular dela. No cassino clandestino onde Ulisses tenta esquecer a joalheria, as luzes vermelhas piscam sobre a roleta. Ele está com um copo na mão. Adriana senta ao lado dele sem tocar nas fichas. Arthur confiava em você, diz ela. Ulisses ri sem alegria. Arthur confiava em todo mundo. Esse foi o problema. Ela coloca uma foto de Maurício sobre a mesa. Ulisses não olha por muito tempo. Esse é o primeiro erro dele. Quem reconhece um rosto depressa demais, sempre entrega alguma coisa. Você sabe quem ele é? Não sei. Sabe. Ulisses empurra a foto de volta. Eu vim jogar, Adriana. Não vim confessar pecado de morto. A frase é uma porta. E Adriana acabou de ouvir a dobradiça. Ela não insiste. Coloca uma ficha preta sobre a foto de Maurício e se levanta. Ulisses acompanha a ficha com os olhos. A mesa inteira percebe. O croupier para de girar a roleta por um segundo. Um homem de camisa estampada cochicha o nome de Arthur. Adriana se inclina perto do ouvido de Ulisses. Quando você cansar de perder dinheiro, me entregue o que Arthur te pediu para guardar. Ulisses aperta o copo. A mão dele treme. Ele não nega. Esse é o pagamento pequeno que a sala não entende e o público entende antes de todos. Existe algo guardado. Arthur confiou em Ulisses. E Ulisses está gastando em jogo a coragem que deveria ter usado anos atrás. Quando Adriana sai, uma garçonete deixa cair uma nota dobrada dentro da bolsa dela. Adriana só percebe no estacionamento. A letra não é de Ulisses. A mensagem é curta. Pergunte pelo bebê da manta azul. Pedro lê por cima do ombro dela. Quem escreveu isso? Adriana olha de volta para a porta do cassino. Lá dentro, Ulisses finge rir diante da roleta. Mas a garçonete já desapareceu. Alguém naquele lugar também sabe. E esse alguém acabou de entregar uma cor. Enquanto isso, Bruna entra no quarto e joga o lenço contra a parede. Carmita fecha a porta. Você estragou tudo, acusa Carmita. Bruna vira. Eu. Quem ligou para Pilar sem perceber foi você. Carmita levanta a mão, mas não bate. As duas sabem que o plano de culpa morreu no salão da joalheria. Pilar sabe mais. E quando Pilar chega, não pergunta se Bruna está bem. Ela pergunta outra coisa. Quem gravou vocês? Bruna fica calada. Foi Adriana, arrisca Carmita. Pilar se aproxima. Adriana não entra no sistema da minha loja. Alguém de dentro abriu a porta. Ingrid, naquele mesmo momento, está no banheiro da joalheria com a torneira ligada. Ela envia para Adriana o arquivo do balancete. Antes de concluir, Tiago bate na porta. Ingrid, abre. Ela olha para a barra de progresso. 93%. Tiago bate outra vez. Agora. Ingrid derruba propositalmente o batom no chão e abre a porta com as mãos manchadas de vermelho. Você perdeu a noção. Tiago olha o celular dela sobre a pia. A tela está virada para baixo. Por que a torneira estava ligada? Porque eu não costumo lavar batom com pensamento. Gilda aparece atrás de Tiago. Cliente esperando na sala de alianças. Tiago hesita. Ingrid segura o ar. A mensagem termina de enviar. O terceiro pagamento daquele bloco vem escondido, mas vem inteiro. A aliada secreta escapou outra vez. No fim da tarde, Adriana leva o irmão e o avô até uma casa térrea de portão azul. O imóvel não é enorme.
Mas tem quintal, janela larga e uma mangueira antiga no fundo. Sobre o banco da varanda, há uma pasta com a escritura. Ao lado, uma chave de carro com laço branco. O irmão para antes do primeiro degrau. Você comprou isso. Para vocês. O avô abre a pasta devagar. Adriana, isso é muito dinheiro. Arthur me deixou uma herança. Eu escolhi transformar parte dela em teto. Ela coloca a chave do carro na mão do irmão. E isso é para você trabalhar sem depender de favor. Agora o pagamento é visível. Casa, escritura, carro. Duas coisas que ninguém consegue reduzir a discurso. O irmão chora primeiro. O avô tenta esconder as lágrimas e falha. Pedro observa da calçada, sabendo que a vingança dela não nasceu do ódio puro. Nasceu da fome antiga de não ser mais mandada embora. Mas Adriana não deixa a cena virar despedida. Hoje eu dei casa a quem me esperou. Amanhã eu tiro a cadeira de quem me enterrou viva. No dia seguinte, Pilar chega cedo à joalheria e encontra a porta principal aberta. Isso a irrita. O que a assusta é ver Adriana sentada à mesa da presidência. Pedro está ao lado dela. André também. Ingrid fica perto da janela com uma pasta cinza. Gilda permanece em pé, mas não parece perdida. Pilar aponta para Adriana. Saia da minha cadeira. Adriana não se levanta. Essa frase envelheceu mal. Carmita entra atrás de Pilar, pronta para assistir a uma expulsão. Bruna vem junto, porque ainda acredita que a própria presença incomoda Pedro. Tiago fecha a porta, tentando medir qual lado vence. Pilar grita pelo gerente. Chame a segurança. André se levanta. Não precisa. Pilar encara o advogado. Você trabalha para Pedro. Não se meta. Hoje eu trabalho para o inventário de Arthur. O salão lá embaixo continua cheio. A porta da sala está aberta. Funcionários ouvem cada palavra. Esse é o segundo palco público. E desta vez Pilar não segura o microfone. André abre a pasta. 30% das cotas deixadas por Arthur foram transferidas para Adriana. A sessão foi registrada ontem. Pilar ri. 30% não derruba ninguém. Ingrid coloca o pendrive sobre a mesa. Sozinho, não. Tiago dá um passo para trás. André continua. Mas o balancete mostra retiradas irregulares feitas por Pilar. E há procurações assinadas sob conflito de interesse. Com os votos de Gilda, Tiago e Adriana, a presidência muda hoje. Pilar olha para Tiago. Você votou contra mim. Tiago engole seco. Eu votei pela empresa. Pilar levanta a mão para bater na mesa. Adriana aponta para a cadeira oposta. Sente, Pilar. Pela primeira vez, você vai ouvir. Não há grito que desfaça o que já foi dito. A terceira pessoa levantou e virou a sala. Ingrid, a funcionária que Pilar tratava como peça pequena, foi quem entregou a chave do cofre digital. O que parecia obediência era vigília. Pilar tenta recuperar o domínio pelo barulho. Ela pega o telefone da mesa e liga para o banco. Pede bloqueio de assinatura. Pede suspensão de crédito. Pede tudo o que ainda soa como comando. André não espera terminar. A conta operacional já foi protegida. Ele mostra a tela do tablet. O gerente do banco está em chamada de vídeo, ouvido por todos. A senhora Pilar não tem autorização para novas retiradas até o fim da auditoria, confirma o gerente. Gilda solta o ar. Ingrid baixa os olhos para esconder o alívio. Tiago encara o próprio sapato, porque acabou de ver Pilar perder a última chave invisível. Adriana aponta para a mala preta, devolvida por um segurança que já não sabe a quem obedecer. Abra. O segurança abre. Dentro, além dos papéis, há 3 crachás novos. Um deles tem o nome de Gilda com a palavra presidência interina. Outro tem o nome de Ingrid como diretora de operações. O terceiro está em branco. Pilar ri com desprezo. Vai distribuir cargo como presente? Não. Vou devolver trabalho a quem sustentou esta loja enquanto você saqueava. O salão ouve. 2 vendedoras começam a aplaudir primeiro. O caixa acompanha. Depois vem o cliente que, na véspera, viu o colar cair no chão. A vergonha muda de dono diante das vitrines. Adriana se levanta. Carmita, fora. Carmita abre a boca. Você não manda em mim. Nesta sala, mando. Pedro vai até a porta e a mantém aberta.
Carmita sai olhando para Bruna, esperando que a filha siga. Bruna fica. Adriana continua. Bruna, fora. Bruna olha para Pedro. Você vai deixar? Pedro responde sem elevar a voz. Vou. Bruna sai com o queixo duro. O salão inteiro vê. A mulher que usou doença como coleira perde a chance de se esconder atrás dela. Adriana encara Pilar por último. Pilar, fora da presidência. Pilar fica parada. Você ainda vai pagar por isso. Eu já estou pagando. Com juros. Gilda recebe a pasta cinza das mãos de André. Adriana a chama pelo nome diante de todos. Gilda assume a presidência interina. Gilda quase deixa a pasta cair. Ingrid sorri pequeno. Tiago não sabe se está aliviado ou condenado. O salão aplaude devagar, como se tivesse medo de Pilar ouvir os próprios dedos batendo. Então o telefone da mesa toca. Adriana atende. Do outro lado, uma voz masculina pergunta por Arthur. Não por Pedro. Não por Pilar. Por Arthur. Quem está falando? Pergunta Adriana. Maurício. Disseram que ele trabalhou aí. Eu encontrei uma foto com o nome dele atrás. Adriana olha para Ingrid. O rosto de Maurício volta como uma sombra antiga. A pergunta que ninguém fez agora exige resposta. Por que um entregador de flores carrega o rosto de Arthur? Na saída, Tiago alcança a Adriana perto da escada de mármore. Ele não está bravo. Está assustado. Você sabe que Pilar não vai deixar isso barato. Adriana para no degrau. Ela nunca deixou nada barato. A diferença é que agora a conta chega no nome dela. Tiago engole a resposta. O que ele não diz também vale como pagamento. Ele sabe de mais alguma coisa, mas ainda não escolheu se quer ser cúmplice arrependido ou sobrevivente calado. Horas depois, Carolina entrega a Adriana a foto que encontrou na bolsa de Maurício. A imagem está amassada. Nela, Arthur aparece mais jovem, segurando um bebê enrolado numa manta azul. Atrás da foto, há uma frase escrita com tinta falhada. Se ele voltar, procure o caderno. Adriana lê em voz alta. Pedro se aproxima. Carolina conta que Maurício chorou quando viu a própria foto ao lado de uma vitrine da joalheria. Ele não entendeu por quê. Só sabia que a mulher que o criou sempre mudava de assunto quando alguém falava de Arthur. Esse é o primeiro pedaço novo. Maurício não é apenas um entregador simpático. Ele é uma pergunta andando pela cidade. Enquanto isso, no escritório de Ademir, um envelope pardo aparece dentro da gaveta errada. Ele estava procurando um aviso do tribunal. Encontrou outra coisa. Na capa, está escrito com letra de Arthur, não abrir perto de Pilar. Ademir não abre. Esse é o segundo erro dele. Quem teme papel antigo costuma temer o próprio nome. Ingrid vê a cena pela fresta da porta. Ela finge procurar uma nota fiscal. Doutor Ademir, a reunião começou. Ele empurra o envelope para dentro da gaveta. Depois, Ingrid sai, mas não vai embora. Manda outra mensagem para Adriana. Tem envelope de Arthur na gaveta dele. Adriana não responde. Ela já está a caminho. Antes de sair, Ingrid volta ao salão e encontra Pilar sozinha diante do cofre. A ex-presidente gira os números com força, como se a senha pudesse obedecer ao medo. Ingrid finge arrumar brincos na vitrine ao lado. Precisa de ajuda. Pilar fecha a porta do cofre com violência. Preciso que você lembre quem te colocou aqui. Arthur me contratou. Pilar se vira devagar. A frase escapou limpa demais. Ingrid percebe o risco no mesmo instante. Quero dizer, a empresa me contratou na época dele. Pilar se aproxima. O perfume dela chega antes do rosto. Você gostava muito de Arthur. Ingrid pega uma bandeja de anéis. Todo mundo gostava. Ele pagava em dia. Pilar observa. Procura a rachadura. Não encontra. Ingrid atravessa o salão com a bandeja estável. Só quando entra no estoque, encosta as costas na parede. Quase foi pega. Mas saiu com uma informação a mais. Pilar ainda tenta abrir o cofre antigo porque acredita que o caderno pode estar lá. Pouco tempo depois, Adriana entra na casa de Ademir com Pedro e André. A desculpa é simples. Falar do divórcio de Bruna. Ademir os recebe com pressa. Na mesa, há uma xícara de café, um carimbo do tribunal e um molho de chaves. Não é hora, diz Ademir. André coloca a minuta sobre a mesa.
É assunto rápido. O que Ademir não percebe é que rapidez também serve para distrair. Enquanto ele discute cláusulas com André, Pedro derruba sem querer a pasta no chão. Papéis se espalham. Adriana se abaixa para ajudar. Sua mão alcança a chave pequena que Ingrid descreveu. Ela não treme. Abre a gaveta. Pega o envelope. Fecha. Devolve a chave ao molho. Ademir vira a cabeça. O que foi? Adriana mostra um papel qualquer. Seu carimbo caiu. Ele acredita. Por pouco. O único quase da noite termina sem barulho, porque Adriana aprendeu que vingança boa não tropeça na pressa. No carro, Pedro acelera devagar. Adriana mantém o envelope contra o peito. André olha pelo retrovisor. Se esse material envolver criança, hospital e dinheiro, não é só vingança. É crime. Adriana não romantiza a frase. Ela abre uma fresta do envelope e vê a capa preta do caderno. Então vamos tratar como crime. Pedro para no sinal vermelho. Uma moto encosta ao lado. O piloto olha para dentro do carro por tempo demais. Adriana vira o envelope para baixo. O sinal abre. A moto segue atrás por 2 quadras. Estamos sendo seguidos, diz Pedro. André pega o celular. Não corre. Entra na rua da delegacia. Pedro obedece. A moto passa direto quando vê a placa azul. Esse pagamento não revela um nome, mas revela o alcance de Pilar. Ela já mandou vigiar. E quem vigia antes da leitura sabe que existe algo para esconder. Na cozinha de Pedro, o envelope é aberto sobre a mesa. Dentro dele há um caderno preto, a foto original de Arthur com o bebê e uma declaração assinada por uma enfermeira já aposentada. Adriana toca a capa do caderno antes de abrir. Pedro fica em pé. André liga o gravador do celular. Adriana lê a primeira página. Se eu morrer antes de contar, Pilar não mentiu só para Adriana. Ela mentiu para mim. Pedro respira fundo. Ela vira a página. O menino da manta azul não morreu no hospital. André para de escrever. Adriana lê mais uma linha. A voz dela fica firme. Ademir levou a criança para uma mulher de fora da cidade, e Pilar recebeu dinheiro da joalheria naquela mesma semana. 3 linhas. 3 pesos. Primeiro, a mentira. Depois, a criança viva. Por fim, o dinheiro que liga Pilar e Ademir. O segredo não está mais escondido em sentimento. Está escrito. Está datado. Está assinado. Pedro pega a foto de Maurício e coloca ao lado da foto do bebê. A semelhança salta antes de qualquer teste. O formato dos olhos. A marca pequena perto da sobrancelha. O mesmo sorriso torto de Arthur. Adriana entende primeiro. Maurício é filho de Arthur. Pedro não corrige. André não pede calma. Ninguém na cozinha finge que precisa de 3 episódios para aceitar o óbvio. O caderno entrega o golpe maior. Arthur descobriu que Pilar havia mandado sumir com a criança para controlar a herança. Quando tentou trazer Maurício de volta, morreu antes de concluir a busca. Adriana foi presa, Pedro foi afastado, e a família ficou ocupada demais odiando a mulher errada. Pilar ganhou tempo. Ademir ganhou silêncio. Maurício ganhou uma vida sem nome. Do outro lado da cidade, Maurício está diante da clínica de Rafael quando Adriana chega. Ele segura um buquê de lírios brancos. Não há música alta. Não há multidão. Só o ruído dos carros e a foto antiga entre os dois. Eu preciso te mostrar uma coisa, diz Adriana. Maurício olha a imagem. Por que esse homem está comigo no colo? Adriana responde sem rodeio. Porque Arthur era seu pai. O buquê desce lentamente. Uma flor cai no chão. Maurício olha para Pedro, depois para Adriana. Minha mãe disse que meu pai tinha morrido antes de eu nascer. Ela contou metade. A outra metade Pilar comprou. Esse pagamento não derruba Pilar em público. Ainda. Mas entrega a Maurício o que ele nunca teve. Um nome. Uma origem. Um lugar dentro da história que roubaram dele. Maurício senta no meio-fio. Os lírios ficam espalhados ao lado do tênis. Carolina chega correndo da recepção da clínica. Felipe vem atrás dela. Os dois param quando veem a foto no chão. Eu sabia que já tinha visto você, murmura Carolina. Maurício ri sem som. Todo mundo sabia alguma coisa. Menos eu. Adriana se abaixa diante dele. Agora você vai saber primeiro. Ela entrega uma cópia do caderno.
Não entrega como prova fria. Entrega como herança de memória. Maurício abre na página onde Arthur descreveu a manta azul, a cicatriz pequena e o nome que queria dar ao filho. Ele ia me chamar de Miguel, pergunta Maurício. Ia. Mas você não precisa trocar de nome para receber a verdade. Felipe limpa uma lágrima depressa. Carolina segura a mão de Maurício. O nome antigo não apaga o homem que ele virou. Só mostra quem tentou apagar o começo dele. Na mesma hora, Pilar recebe Carmita em casa. Bruna está no sofá, calada. A televisão ligada mostra uma notícia sobre a data do julgamento de Ademir por assédio. Pilar desliga o aparelho antes que alguém ouça demais. Carmita percebe o gesto. Você está com medo do julgamento? Pilar se vira. Tenho medo de gente burra perto de segredo. Bruna pergunta baixo. Que segredo? Pilar não responde. Ela não sabe que, naquela noite, o segredo já está andando até a porta dela com um buquê quebrado na mão. No escritório de Ademir, o aviso do tribunal fica preso debaixo de um peso de papel. A data do julgamento por assédio foi marcada. Ele lê a notificação uma vez. Lê outra. Depois amassa o canto da folha como se pudesse amassar o dia que está chegando. O telefone toca. É Pilar. Você guardou o envelope de Arthur. Ademir olha para a gaveta vazia. A resposta demora um segundo a mais. Está comigo. Pilar percebe. Mentiroso. Ele fica de pé. Você não devia ter mexido com Maurício. Pilar aperta o celular contra o ouvido. Você só está respirando fora da cadeia porque eu ainda quero. O aviso do tribunal escorrega da mesa e cai no chão. O nome de Ademir fica virado para cima. Agora existem duas ameaças correndo ao mesmo tempo. A verdade sobre Arthur. E o julgamento que pode fazer Ademir falar antes que Pilar consiga calá-lo. No fim da tarde, Adriana reúne Pedro, Ingrid, Gilda, André, Carolina, Felipe e Maurício na joalheria. A loja está fechada para clientes, mas as luzes das vitrines ficam acesas. No centro do salão, a bandeja de veludo vermelho reaparece. Desta vez, não há colar sobre ela. Há o caderno de Arthur. Pilar entra com Ademir. Carmita vem atrás. Bruna também. Ulisses aparece por último, com o rosto cansado e sem fichas no bolso. Ele foi chamado porque sabia. E porque saber sem agir também cobra preço. Adriana abre o caderno diante de todos. Arthur deixou isto para o dia em que Pilar perdesse a cadeira. Pilar tenta avançar. Ingrid fecha a porta. Gilda fica ao lado de Adriana. Pedro segura a foto de Maurício. Ademir aponta para André. Esse documento não prova nada. André responde na hora. Prova o bastante para abrir investigação. E a enfermeira está viva. Pilar olha para Ademir. Ademir olha para o chão. Carmita dá um passo para longe deles. Bruna entende que apostou no lado errado, mas entende tarde. Adriana lê a última anotação de Arthur. Pilar tirou o filho do meu sangue e o entregou como morto. Maurício fecha os olhos. Ela continua. Ademir assinou o transporte. Ademir perde a cor. Então Adriana lê a frase que termina a sala. Se Adriana voltar, entreguem a ela a verdade, porque foi a única que pagou por crimes que não cometeu.